adivinhar o que está dentro da Mystery Box que veio da Max Speeding Rods ainda ontem? Pois é, ontem publiquei uma imagem e perguntei qual é que era a resposta errada mais convincente sobre o conteúdo desta Mystery Box. Fica aí desse lado que eu vou apresentar o que está, para o que serve e vou-te explicar como é que também tu podes precisar de uma Mystery Box destas. Então o que eu tenho aqui é um fabuloso conjunto de bielas forjadas Max Speeding Rods apropriadas para o Ford 2000 DOHC 16 válvulas, que são equivalentes ao 8 válvulas. Estas bielas são em formato H, são específicas para aguentar muito mais potência de turbo do que as bielas originais, que são feitas para um motor atmosférico. Quando se planeia um projeto turbo, o nosso melhor amigo é o tempo. E como este projeto vai ser feito daqui a alguns meses, o melhor é começar a reunir o melhor material, o material mais indicado para começar a fazer este projeto turbo, a começar a construção do motor, etc. E neste momento as bielas Max Speeding Rods têm a melhor relação qualidade-preço para fazer daqui o projeto espetacular que eu espero aqui fazer e com o qual te ajudar a ti a fazeres também o teu projeto turbo e até se quiseres fazer em simultâneo, enquanto eu vou fazer este, seria espetacular, ok? Portanto, vou-vos mostrar mais algumas coisas que vêm aqui juntamente com as bielas, ok? Como eu estava ainda agora a mostrar, tem também aqui uma pequena brochura que já vinha também com o turbo, que é uma brochura mais ou menos igual, que é o cartão do consumidor. Estão aqui a falar mais ou menos sobre a construção das bielas, ok? Tem algumas imagens de bielas forjadas em comparação com as originais. Estão a ver aqui esta bielazita de caneta e uma biela Max Speeding Rods forjada. Outro material forjado que a Max Speeding Rods também dispõe. E algo muito importante que este conjunto tem, principalmente bielas. Tem aqui um livrinho que diz quais é que são os apertos específicos dos parafusos ARP que estas bielas têm. E estas bielas Max Speeding Rods têm incluído parafusos ARP, que é para ter a certeza que daqui não arreia. E porquê é que eu encomendei estas bielas? Caso vocês não saibam, há motores que precisam de bielas forjadas para aguentar turbo e há outros que não, como por exemplo os motores M104 e M103 Mercedes, são motores 6 cilindros em linha que podem levar turbo de origem, basta meter uma junta de cabeça mais grossa para descer a taxa de compressão e o motor aguenta turbo, porque são bielas e são pistões que são, como chama dizer, over-engineering, são muito mais resistentes àquilo que precisavam de ser para um uso em atmosférico, tal como por exemplo também o bloco 1UZ Toyota, que tem várias gerações. A primeira geração é o melhor deles todos, porque tem bielas mais grossas e que para fazer aplicações turbo é melhor. Já os modelos a seguir são modelos que trazem bielas já mais leves e mais finas, que é para o motor ser mais rotativo, ser mais económico e conseguir ter uma utilização em atmosférico melhor, ok? E é o mesmo exemplo do motor DOHC desta carrinha. Acontece que as bielas são muito fininhas para ser leves, para ser um bom motor atmosférico, porque o atmosférico não está sujeito à pressão de explosão que um motor a turbo está. É como aquele mesmo que vocês veem no Instagram e no Facebook, que eu estou-vos aqui a mostrar, que é exemplificativo exatamente disso. Quando se aumenta a pressão de turbo, a biela é que vai aguentar, é que vai suster todo o esforço e toda a pressão neste caso. Por isso mesmo, um conjunto de bielas forjadas é essencial para um projeto turbo deste género. Recomendo a ti também que, se estiveres já a fazer o teu projeto turbo, percebas bem se as bielas do teu motor podem levar turbo ou não.
porque se for um modelo de motor como os Mercedes, os M103, M104, como alguns Toyotas, etc., vocês de certeza podem pôr pressão turbo à vontade, basta subir e descer a taxa de compressão com uma junta de cabeça, ou até com os pistões adaptados, por exemplo, e conseguem que o motor se aguente bastante bem. Pronto. Neste caso, este motor não, e precisa obrigatoriamente de bielas forjadas. Algo também muito importante e muito interessante acerca das bielas Max Speeding Rods é que elas já vêm calibradas. Se vocês me virem na página destas bielas, tem lá a especificação sobre o peso das bielas. Uma coisa muito importante quando se constrói um motor é que as bielas e os pistões estejam calibrados. Ou seja, as 4 bielas têm que ter exatamente o mesmo peso. Acontece que estas bielas já vêm calibradas de fábrica, já vêm com o peso equilibrado. Há apenas algumas derivações muito mínimas que estão especificadas também na página de vendas, que estas bielas também podem estar sujeitas a oscilações. No caso, quando elas tiverem os bronzes montados e os pistões montados, vão ser novamente alvo de uma pesagem com uma balança de precisão para aferir se realmente têm o peso indicado, se estão todas exatamente com o mesmo peso, ou se está a ter que se tirar qualquer coisa para conseguir equilibrar o motor. E agora tu estás aí a pensar, e qual é que é a diferença das bielas forjadas e das bielas normais? As bielas forjadas, quando estão a ser feitas, pegam num bocado de aço inteiro, pegam num molde que o molda ao formato da biela, e dessa forma a estrutura molecular da biela mantém-se intacta, e daí as bielas forjadas serem mais resistentes do que as bielas normais. E enquanto estás a assistir ao meu vídeo, partilha nas tuas redes sociais para me ajudar a fazer mais projetos como estes e ainda melhores, ok? Caso precisas de material da Max Speeding Rods e queiras preços ainda melhores do que aqueles que eles já têm, podes usar os meus códigos de desconto que estão na descrição, e através do meu link vais conseguir um desconto de 17% nos artigos, ou então portes grátis. Seja como for, estás sempre a ganhar, seja qual for o código de desconto que tu utilizes, ok? Isto tudo para te ajudar a fazer um projeto e fazê-lo pelo melhor preço possível, pelo preço mais baixo que consigas, ainda assim usar material top de linha, ok, malta? Partilha este vídeo nas tuas redes sociais, tenha um bom resto de semana, um bom fim de semana e cuida-te!